Alô, 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 testando. Muito bem. Bom dia a todos. Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, os versos 22 a 32. Gênesis 32, 22 a 32. Com esse negócio de projeção e celular, a gente perdeu um pouquinho até a prática de abrir a Bíblia, né? Gênesis é o primeiro livro, viu, gente? Tá lá, vamos lá. As tecnologias, né? Vem para ajudar. Gênesis 32, 22 até 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhes na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com um homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos. Senhor, nesta manhã, acima de tudo, a Tua palavra seja a palavra que vai nos confrontar, que vai nos encorajar, que vai nos levar a uma posição diante do Senhor. Obrigado, podemos hoje estar juntos e juntos recebermos a Tua divina orientação. Com gratidão, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Acho que nessa manhã eu estava revendo aqui a mensagem, falei, nossa, esse negócio aqui tá pesado, hein? E às vezes alguém fala, pastor, mas você pegou pesado, hein? Irmãos, eu só quero dizer uma coisa para os irmãos. Não é o pastor que pega pesado. Essa palavra, esse encontro vai, e eu espero que nos leve a um lugar que, conforme diz esse texto, como Jacó, você tem o seu Peniel, que é o quê? Face a face com Deus. Nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos sobre um encontro, de muitos encontros que a gente vê na palavra de Deus.
Vários encontros que são narrados nas Sagradas Escrituras nos ensinam verdades a respeito do nosso Deus. E muitos encontros também nos ensinam a respeito de nós mesmos. O que aconteceu com os homens que tiveram e que têm um encontro com Deus? Estou me lembrando do Velho Testamento, Moisés. Vocês lembram do encontro que ele teve com Deus? Deus fala. Amém, irmãos? Fala hoje também. Deus fala com Moisés para o quê? Para chamá-lo, para comissioná-lo. Deus o chama para uma missão grandiosa. Ele tentou até fugir, né? Quando a gente olha lá em capítulo 3 de Gênesis, outro personagem que tem um encontro com Deus, Isaías. Olha lá no capítulo 6, descreve um pouquinho desse encontro que Isaías teve com Deus. E esse encontro foi para que ele pudesse atender um chamado e o desafio de Isaías de servir a esse Deus em santidade. Aí a gente vai, muitos encontros. Eu estou citando esses aqui porque são encontros que me chamam a atenção. Outro encontro agora no Novo Testamento, Zaqueu. Conhece a história de Zaqueu? Irmãos, tem muitos Zaqueus aqui. E tem muita Zaqueia também. Esse encontro de Jesus com Zaqueu produziu algo que precisa ser produzido constantemente em nós. Produziu transformação. Olha só, diante desse encontro, Zaqueu se levanta e diante desse encontro, leva este homem a resoluções importantes, resoluções conscientes. Este homem, quando encontra com Jesus, ele percebe o tamanho da coisa errada que ele fez. E a declaração de Jesus foi essa, que é uma declaração maravilhosa, foi que houve transformação. Agora também, olhando no Novo Testamento, outro encontro. Jesus, quando encontra com Pedro, lá no capítulo 21 de João. Esse aqui, para mim, é o encontro mais fantástico que eu vejo na Bíblia. Lembram desse momento? Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Essa foi a pergunta que Jesus fez nesse encontro. Jesus não queria saber outra coisa. Só queria saber de Pedro, o que é que você sente por mim? Então, nesse encontro com Pedro, foi um encontro para levá-lo à restauração e saber o que é que Jesus mais queria da vida dele. Outro encontro com a mulher samaritana. Lembra? Que encontro fantástico. Jesus transpõe cultura e olha o samaritano, a samaritana, com outros olhos e acolhe aquela mulher, mesmo que tinha todo aquele problema com um monte de homem. Lembra também do encontro de Jesus com o jovem rico? Jesus não reprovou a riqueza desse jovem. Jesus o chama e nesse encontro Jesus coloca
onde deve estar as prioridades. Também vários outros encontros que produziram cura. Outra cura que me chama muita atenção, você lembra daquela cura daquele homem que tinha a mão ressequida, mão seca? É interessante, irmãos, quando a gente vai olhando as curas que Jesus faz. Expõe esse homem na frente de todo mundo. O texto diz, eu não sei se é lá em Marcos ou Mateus, ele chama esse homem de mão ressequida no meio de todo mundo, expõe ele. Alguma vez você foi exposto por uma deficiência que você tem? Às vezes é baixinho demais, às vezes tem um pouquinho mais de gordura, às vezes não tem cabelo. E Jesus fala para esse homem, mostra a tua mão. Olha que coisa, parece que Jesus quer judiar dele. Lembra uma vez que nós compartilhamos, se eu fosse aquele homem, ia mostrar a mão boa. Não é isso que a gente faz? Jesus não falou qual mão que é para mostrar, né? Mas ele sabia, e quando ele mostra a mão ressequida, quando aquilo é exposto, acontece milagre, a mão dele é curada. Tem a cura do leproso, aí a gente vai, né? A gente vai passeando pelo Novo Testamento e vai vendo esses encontros. Mas hoje, irmãos e irmãs, eu quero perguntar para você, você crê que o Senhor Jesus está no nosso meio? Amém? A palavra de Deus diz lá em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E hoje, você crendo que esse Jesus está aqui no nosso meio, nesse dia especial, nesse momento que nós também podemos chamar de um momento de encontro com Deus, o que é que você gostaria que acontecesse nesse encontro com Deus na sua vida? O que você acha que Jesus gostaria que acontecesse com você nesse encontro? Por que essas duas perguntas? Porque às vezes o que eu quero não é o que Ele quer. Talvez a primeira coisa seria, Jesus, o que o Senhor quer que aconteça na minha vida nesse encontro contigo? E lembra daquela cura do leproso? Se o Senhor quiser, podes curar-me. Então, vamos começar assim, irmãos. Nessa manhã, o que é que você tem a falar a Jesus nesse encontro? Porque Ele está aqui. O que você tem a dizer a Ele? Então, eu queria que a gente pudesse gastar um tempo nessa manhã, pedindo como o salmista pediu, lá em Salmo 139, versículos 23 e 24. Será que dá para a gente ler junto esse texto? Bem conhecido. Salmo 139, 23 e 24. Vamos lá? Vamos ler junto? Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que acabamos de fazer. Sonda-me, ó Deus.
Irmãos, a sonda de Deus é algo extraordinário. Ele penetra no mais duro coração e ali a sonda de Deus consegue detectar, fazendo uma leitura precisa de tudo que está dentro do nosso coração. Essa é a palavra, sonda-me, ó Deus. Quase que dizendo, quase que nem pedindo, mas ordenando. Senhor, o Senhor pode me sondar. Aí o texto continua, prova-me. Essa palavra é uma palavra de ação mandada, custe o que custar. Faze aquilo que derreta a dureza do meu coração. Pode colocar na fornalha 7 vezes mais aquecida. Prova-me, Senhor. Aí a outra palavra, guia-me. Eu, Senhor, quero ter de ti direção, diretriz do próprio Deus para a minha vida. E hoje, esse encontro é o nosso Peniel, face a face. É o nosso encontro face a face com Deus. Irmãos, de todos os encontros, claro que merecem ser destrinchados, hoje eu quero me ater a esse encontro que Jacó teve. Aqui fala-se que era um homem, mas se a gente for observar aqui, a gente vai perceber que na visão de Jacó, e o que fica escrito, ele teve um encontro com Deus. E o texto diz que ele lutou com Deus. E o Jacózinho, ele era terrível. O nome já diz isso, né? Ele agarrou nessa luta e não soltou, enquanto este homem não tocou na coxa dele lá para ver se ele parasse. Por quê? Ah, irmãos, não sai daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Esse encontro de Deus com Jacó, algo tremendo. Aqui, ainda não aprendi a carregar o lencinho, mas tem alguém que sempre fica de olho, né? Mas aqui tem também. Sabe o que significa Jacó? Alguém sabe? Enganador. Qual mãe que vai colocar o nome no filho que Jacó significa enganador? Aí mudou, ali nesse encontro mudou o nome, foi para qual nome? Israel. O que significa Israel? Rayane, que tem seu filho. Prevaleceu. Então, Israel significa vencedor com Deus. Talvez alguns de nós também precisam mudar o nome, né? Olha só, Jacó nesse encontro com Deus, lá no versículo 26 do capítulo 32, ele falou assim, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. No versículo 30 desse capítulo, fala assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva.
será que o Senhor quer fazer algo profundo e duradouro nas nossas vidas? Será que Deus quer fazer isso na sua vida? Agora, uma boa pergunta que a gente precisa responder: você quer? Nós vimos que o encontro com Deus, como vimos aqui no exemplo acima aqui de Jacó, uma coisa acontece, irmãos: produz transformação. Você quer ser transformado? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser consagrado? Então, irmãos, uma coisa importante: entre em concordância com Deus para que isso possa acontecer na sua vida. Às vezes a gente quer muita coisa, mas tem algumas coisas que a gente não quer. E como Deus vai fazer se eu não quero? Esse nosso Deus é extremamente cavalheiro. Ele nos chama. Irmãos, às vezes coisas estão acontecendo na nossa vida porque Deus está querendo mostrar alguma coisa para nós e nós não estamos percebendo. E Ele faz isso porque Ele te ama. Abre o olho, meu filho, minha filha. Não está percebendo, porque tantas outras coisas distraem a gente, tantas outras coisas nos chamam a atenção. Então a gente precisa querer. Se esse é o seu desejo, se você quer, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Se você não quer, também, meu irmão, não é nem mais nem menos, viu? Se você não quer, não quer. Tanto é que quando Jesus chama os seus filhos, ele fala assim: se alguém quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você quer isso na tua vida, se esse é o desejo, então eu quero convidar você a orar comigo. E se você quiser fazer essa oração, repete aí dentro de você. Amém? Abaixa a sua cabeça. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz, né? Se a gente pedir, Ele vai dar. Então, tenha convicção naquilo que você vai pedir nessa manhã. Ore comigo assim: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Senhor, eu quero ser um marido, uma esposa segundo o teu coração. Senhor, eu quero ser um filho segundo o teu coração. Oh Deus, eu estou aberto para ser cheio do Espírito Santo e da sua palavra. Eu quero compreendê-la e vivê-la, custe o que custar. Então, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E eu quero dizer a ti nessa manhã que eu dependo do Senhor com toda a minha limitação. Eu quero dizer para o Senhor: eu quero. Coloco minha vida no teu altar e eu oro.
Jesus. Amém. Amém. Irmãos, por que Peniel? Pelo menos de muitos, eu quero anotar aqui 3 pontos. Por que Peniel? Porque Peniel é lugar de sentir profunda dor pelos pecados. Porque, irmãos, o pecado é capaz de estagnar na nossa vida espiritual. E aí começa a acontecer, irmãos, coisas. Primeiro, não prospera, conforme Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vocês perceberam alguma coisa aqui nesse texto? Interessante. Se você encobre as suas transgressões, jamais vai prosperar. Agora, se você confessa, vai prosperar? Esse texto não diz, mas eu acredito que vai. Mas o mais importante disso tudo não é a questão de ser próspero, mas aquele que confessa e deixa, vai o quê? Alcançar, como é que diz o texto? Misericórdia. E é isso que nós precisamos para as nossas vidas. Olha só, Isaías 59:2 fala do porquê do Peniel, porque é ali onde a gente vai sentir profunda dor pelos pecados. Mas olha só o que diz Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, os pecados não perdoados nos separam de Deus. Precisamos reconhecer o nosso estado deplorável como num espelho e arrependermos para que a gente possa receber perdão. O perdão vem quando a gente confessa, mas muitas vezes a gente quer substituir isso, fazendo as coisas. Por que Peniel? Porque Peniel é lugar de confronto consigo mesmo. Quando nós estamos na presença de Deus, o que você pensa? Quando você está na presença de Deus, o que acontece? Bênção? Claro. Mas olha só, não tira esse outro lado, que quando eu e você estamos na presença de Deus, Ele mostra quem você é. Romanos 7:24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que Peniel? Porque Peniel é lugar de luta, de arrependimento, de guerra, de choro e de pranto. Hebreus fala assim, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Em Peniel é lugar de arrependimento. Por que devemos estar em Peniel? Porque nos leva ao arrependimento. Porque nos leva ao propósito certo. Porque nos leva a estar face a face com Deus. Porque tudo muda quando nós vemos a Deus.
Porque se não mudar, não vimos a Deus. Pode ter visto outra coisa. Jacó teve esse encontro com Deus. E nesse encontro, não só o seu nome foi mudado. De usurpador, foi transformado. Agora é Israel. Houve uma transformação. Jacó sentiu profunda dor nesse lugar. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Irmãos, você também vai se sentir ou vai sentir essa dor, mas vai sair desse encontro completamente curado e com a convicção de que você tem uma nova identidade. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, em Peniel, nós somos confrontados. No confronto, quando há aquele verdadeiro arrependimento, vai gerar cura e vai gerar libertação. Porque lá em Peniel, nesse encontro face a face com Deus, você será confrontado. Vai ser confrontado pelos princípios bíblicos que você quebrou. Nesse encontro, face a face com Deus, você vai poder avaliar a sua vida como Deus avalia. Então, em Peniel, eu e você, nós somos confrontados. Em Peniel, nós somos levados ao arrependimento. Não é fazer assim alguma coisa pela metade, de maneira superficial, de boca para fora. Deve ser com sinceridade. E nós precisamos ser genuínos na questão do arrependimento. Não é assim, malemar. Você já chorou por causa de pecado cometido? Irmãos, quando nós somos levados a Peniel, a face com Deus, a gente chora pelo pecado cometido. Por quê, irmãos? Porque desagradamos o coração do nosso Deus. E parece que quase estamos dizendo assim: o sacrifício de Jesus não serve, ou não serviu, ou não está servindo. Eu fico imaginando o coração de Deus quando isso acontece. Em Peniel nós somos levados ao arrependimento. Eu quero ler um texto, 1 João, capítulo 1, versículos 5 até 9. Se você quiser, feche os seus olhos. Eu vou ler aqui bem devagarzinho, para a gente observar o que a palavra está dizendo para nós. 1 João 1, 5 a 9. Diz assim: ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fantástico essa palavra. Irmãos, vamos guardar isso no nosso coração. Uma coisa é certa: jamais enganaremos a Deus. Quero olhar com vocês o Salmo 139. Ele todinho. Eu vou ler aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra-me não chegou à língua e tu, Senhor, já as conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Um reconhecimento fantástico por parte desse salmista. Irmãos, como nós vimos aqui, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus nos conhece. Também, irmãos, de Deus não se zomba. Não vos enganeis, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, pequena palavra, mas de uma verdade
que não dá para nenhum de nós escapar. Irmãos, arrependimento sem dor não é verdadeiro arrependimento. Quando pecamos, nós vamos sentir dor pelo pecado que cometemos. Um bom sinal para cada um de nós, que quando a gente comete pecado e não produz nenhuma dor, irmãos, acho que não houve arrependimento. Arrepender é reconhecer o erro. E vou acrescentar aqui, e decidir não fazer mais. Creio que os irmãos sabem disso, né? Quando eu e você, nós renunciamos o pecado, o inimigo não tem com que nos acusar. Está pesado, irmãos? Em Peniel, as máscaras caem. Não tem jeito, irmãos. Na presença de Deus, como a gente viu, não dá para esconder nada. E na face a face, no meu e no seu Peniel, as máscaras caem. Olha só Efésios na orientação a respeito de mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ainda nessa direção, vós sois do diabo, Efésios falando, né, Paulo falando, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nesse texto, o que a gente entende? Falou mentira, significa o quê? Que nós temos um pai, que é o pai da mentira. Quem que é? Por isso, Paulo, na orientação de uma vida de santidade, é isso. Deixa a mentira e fala a verdade. Vamos um pouquinho mais à frente. Irmão, irmã, tem cobiçado? O que é isso, pastor? Tem cobiçado o marido, a esposa alheia? Irmão, são coisas que às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Tem cobiçado roupa, casa, bens, carro. Não é que é errado ter essas coisas, irmãos. Mas a cobiça é o passo que leva à destruição. Tem se prostituído? Tem lutado contra a masturbação? Tido pensamentos impuros? Traído o cônjuge? Pastor, o que é isso? Eu sou cristão. Ah, meus irmãos, quantos homens e quantas mulheres que se dizem cristãos estão pulando a cerca. Tem tido pensamentos impuros? Tem fornicado? Tem sido grosso no falar e tratado o seu cônjuge assim? Os filhos? Os pais? Os irmãos? Com desrespeito, com violência? Irmãos, semana passada, retrasada,
peguei influenza, fiquei uma semana para sarar. Ainda não estou 100%. Meu filho pegou junto comigo, no mesmo lugar. Aí, domingo estava meio jururu, domingo tomou remédio, segunda-feira já estava bom e foi embora, viajou. E eu percebi o seguinte, irmãos, quanto mais de idade a gente vai ficando, demora mais para sarar. Irmãos, eu e você, nós vamos ficar velhos, ou estamos ficando velhos. Alguns vão ficar gagá. Alguns não vão conseguir andar mais. Alguns vão falar coisa que não pode falar. Você pensou nisso? Tem gente aqui que tem cuidado dos seus pais, cuidou dos seus avós. Sabe o que é isso? E às vezes, irmão, eu fico estarrecido como estes filhos que deram um trabalho desgramado para os pais. E agora os pais estão dando trabalho, só falta botar na rua. Só reclama. Sabe qual que é a doença do século aqui agora? Esse tal de Alzheimer. Vai esquecer das coisas. Ah, meus irmãos, eu já estou com isso. Esqueço fácil. A gente está conversando com a família, aí a filha fala assim, pai, você já falou isso? É assim, irmãos. Aí eu falo para eles assim, eu estou falando, repetindo para vocês não esquecerem. A gente sempre encontra um. Irmãos, acontece. E olha só o grande desafio, honrar pai e mãe, quando está tudo legal, todo mundo faz. Mas nessas horas, é o grande desafio. Como é que você tem tratado pessoas assim? Tem sido grosso com seu cônjuge? Acho que uma vez eu falei para vocês, né? Uma senhora falou assim, pastor, acho que eu vou trazer a cama para o meu marido dormir na igreja. Porque aqui na igreja, esse meu marido, ele é um homem do céu. Trata bem o pastor, trata bem as outras mulheres, é cavalheiro, mas chega em casa, sabe o que vira? Um bicho. É outro. Então, por isso, eu vou trazer uma cama aqui para ele dormir na igreja, fica aqui semana inteira. Irmão, tem sido respondão, maledicente. Tem sido sensual, indecente, defraudador. Tem sido glutão, insubmisso, rebelde, desobediente. Irmãos, não importa o que você fez, Deus lhe aceita e o tratará em Peniel. Além de as máscaras caírem em Peniel, a realidade nos é mostrada de maneira clara. Quando vem essa realidade da nossa verdadeira condição, o que fazer com ela? Ah, pastor, é assim mesmo. Nasci assim e vou morrer assim. E onde é que está o poder de Deus? Porque em Peniel, face a face com Deus, quando essa realidade é mostrada de maneira clara, Ele, não nós, Ele tem poder para transformar. Se você assim quiser. A verdadeira e completa cura e libertação vem quando a gente confessa. Não é confessar pela metade, ou confessar por atacado, ou só num período da nossa vida. É preciso confessar todas as coisas.
Não pode ficar nada guardado lá no monoqui. Por isso que o salmista, ele fala assim: sonda-me, ó Deus. O processo de arrependimento começa através de um quebrantamento na presença de Deus. Quando a gente lê Salmo 51, a gente pode sentir a mesma dor daquela confissão de Davi, porque desagradou o coração de Deus. O verdadeiro arrependimento acontece quando nos conscientizamos que pecamos e ao pecar perdemos algo e nós precisamos fazer de tudo para recuperá-lo. Nesse encontro em Peniel, esse encontro de Jacó trouxe uma transformação. Interessante, irmãos, que esse encontro aconteceu antes de ele encontrar com seu irmão Esaú. Fiquei pensando, Deus, por quê, né? Mas dá uma lida em Gênesis, vê o que se deu ali entre Jacó e Esaú, porque Jacó estava tremendo de medo. E nesse encontro com Deus, Deus o firma, Deus trabalha na vida dele, e agora ele vai enfrentar algo que devia ter enfrentado muito tempo, mas não tinha, quem sabe, condições para isso. Agora ele é Israel. Glória a Deus. É isso, irmão, que eu queria repartir com os irmãos. Tem apertado o meu coração. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. E nós estamos sendo trabalhados por Deus. Então, vamos abrir nosso coração. Deus, trabalha na minha vida. Amém? Abaixa sua cabeça. Vamos orar. Talvez você está pensando, caramba, eu não quero ter esse Peniel na minha vida, não. Eu não quero esse encontro face a face. Quando a gente está dizendo isso ou pensando nisso, irmãos, nós estamos quase que dizendo, eu não quero esse Deus. Agora, se você quer esse Peniel, esse face a face com Deus, esteja pronto. Porque é ali que Ele vai transformar. Senhor, nós agradecemos tantos maravilhosos encontros. Encontros para curar, encontros para restaurar. E aqui nós estamos vendo, a exemplo de Jacó, esse Peniel, esse face a face com Deus. Jesus, quero pedir a Ti que o Senhor faça de cada dia o nosso Peniel. E trabalha, como nós oramos, permitimos, Senhor, que o Senhor trabalhe na minha vida. Te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Nós vamos ter agora um momento para recolher a oferta.
Nós vamos então recolher nossas ofertas. As ofertas são voluntárias e nós vamos cantar também uma música, um hino que se chama Graças. E uma forma de dar graças a Deus é justamente consagrando a Ele uma parte daquilo que Ele nos tem dado a cada dia.